Olá, meus amores, nono ano, tudo bem, gente? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai iniciar a aula fazendo primeiro uma correção, certo? Da atividade. Eu resolvi gravar essa correção em vez de fazer ao vivo, porque aí quem não vai assistir ao vivo já fica aí com a correção para ver outro dia, tá? Gente, por favor, não esqueçam de colocar o nome de vocês na lista de presença. Eu tô sentindo que tem pessoas que tá passando batido. Quando chega no final do bimestre, eu fico louca, né? Porque eu tenho que adivinhar quem tá assistindo a aula ou então tá no privado perguntando, tá? As atividades, vocês sabem que tem como a gente ver quem fez e quem não fez. Mas quem assistiu a aula em outro horário que não foi no meu horário, na sexta-feira pela manhã, não tá deixando lá. E muitas vezes aqueles que estão na sexta para amanhã também estão esquecendo de colocar o nome, tá? Então, como algumas aulas são gravadas e eu não entro online com vocês, eu preciso muito saber quem tá assistindo, tá? Vamos lá para a correção? Nossa atividade foi na página 74 e 75, tá? Primeira questão. A primeira, segunda, terceira da 74, ela se refere a uma entrevista aqui da página 73, que inicia na 72, com o Sérgio Mascarenhas, né? Que é um dos caras da área da física que estuda essa questão aí da ciência junto com a filosofia. Então, um dos caras que faz esses questionamentos, né, da ciência com a filosofia, e é um cara bem atual, tá? Agora, é uma discussão mais atual, tá? Então, na questão 1, diz qual é no Brasil o perfil do cientista de acordo com Mascarenhas. E aí, a resposta seria mais ou menos essa daqui. Se alguém fez diferente, depois eu vou corrigir pessoalmente lá um por um, tá? Embora não seja especializado, o perfil do cientista de hoje é o mesmo que o dos séculos atrás. Assim como os físicos do passado, os do presente também querem entender o que há de mais fundamental para a natureza humana, tá? Então, é uma resposta bem filosófica. Então, os cientistas eles não estão em busca de entender as tecnologias, mas de entender como elas são fundamentais para a natureza humana, né? Como a criação de alguma coisa nova, como a ciência ela pode ajudar a natureza humana, tá? O ser humano. E o ser humano, quando eu falo também, eu falo de mundo em termos gerais, tá? 2. De que maneira a ciência pode se tornar mais acessível para todos, conforme entrevistado? Então, a resposta seria: os investimentos em educação são importantes para fomentar a pesquisa, desenvolver talentos com bolsas de estudo e transformar a escola em um grande movedor de ideias. Então, quanto mais se investe em educação, mais retorno a gente tem, né? Então, quando a gente se fala de escolas de valores, as melhores escolas de Campina Grande, mesmo públicas, a gente está falando de escolas que investem em programas, por exemplo, por que as pessoas querem ir para o IFPB? Porque o IFPB tem diversos programas associados ao ensino. Então, você de repente está lá no IFPB, você vai para uma Olimpíada de História bancado tudo com recursos da própria instituição. Você pode ir para fora do Brasil, por exemplo, participar de uma Olimpíada de tecnologia. Então, tudo vai depender da sua busca, mas só que aquela escola ela já tem os recursos que pode lhe fazer se interessar cada vez mais e você ali produzir algo interessante, de repente vai despertar bolsas de estudo, vai despertar ir para congressos e tudo mais, tá? Então, a ideia do Mascarenhas, para que seja mais acessível a ciência para todos, é através justamente de investimento. Então, é difícil você estar numa escola que não tem, por exemplo, investimentos de você criar, de você fazer coisas novas. Principalmente quando ele fala aqui, o Mascarenhas, ele já está falando um nível do ensino médio, né? Que seria um nível que você já teria entre 16 e 18 anos e já poderia viajar, e já poderia ganhar, né, o recurso, uma bolsa de estudos, né? A partir dos 16 anos, a gente já tem essa
algumas escolas que já promovem, né, no estado as bolsas de estudo para você investir em algum ponto que você se destacou, tá? Então, essa ideia deles de investimento já falarei, já voltado para o ensino médio. 3. No final da entrevista, o entrevistado comenta sobre iniciativas para criar um novo modelo de prática científica no país. Quais são essas iniciativas e comenta-as, né? Então, para Mascarenhas, é necessário que a ciência saia do isolamento e seja utilizada em benefício da sociedade como um todo. Além disso, os saberes científicos têm importância na geração de oportunidades. A ciência, de acordo com Mascarenhas, tem o papel de desenvolver a cultura do país, ajudando na construção de uma prática científica mais eficaz. Então, Mascarenhas vê a ciência, aqui principalmente no Brasil, como uma maneira da gente encontrar práticas sociais também. Então, a ciência ser mais popularizada seria uma ciência que vai ajudar essa população de alguma maneira. Então, não adianta eu fazer um robô que fala, mexe os olhinhos, e aquele robô vai servir de quê? Nada, né? Então, pessoas ganham projetos com dessalinizadores, com construção de tijolos ecológicos, por exemplo, maneiras de fazer saneamento básico que seria mais em conta do que o atual modelo utilizado pelos serviços públicos. Então, como melhorar a vida de uma determinada horta, né, num determinado vilarejo. Então, a construção de alguma coisa para ajudar o sistema de energia de um determinado lugar. Tudo isso, gente, que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas e que são criações, invenções, é uma ciência social, né? Uma ciência que vai ajudar a sociedade. E o Mascarenhas, ele coloca muito isso, ele destaca muito isso, que a ciência ela deve estar embutida na sociedade. Então, o jovem ele deve buscar criações, né, que possa ser social, que possa ter um benefício. Não só um robozinho que pisca, ele construiu um robozinho que pisca, que anda, que fala. Sim, mas para que vai ser esse robô, tá? Você sabe muito de tecnologia, você foi lá, construiu o robô, mas isso para o Mascarenhas é apenas o uso da tecnologia de maneira eficaz, sim, mas não de maneira social, né? Esse robô, de que vai servir, né? Para que você construiu esse robô, né? Qual é a ajuda social que você está dando, ok? E vamos lá, seguindo agora nas questões que são mais específicas. Após a leitura do capítulo, podemos inferir o conceito de ciência. Então, qual é o conceito de ciência? A ciência consiste em saberes sistematizados, metodicamente adquiridos, comprovados empiricamente, demonstráveis concernentes ao mundo em que vivemos, tá? Então, o que é ciência? É aquilo que a gente consegue sistematizar, ou seja, separar os saberes, né? E aí ele vai se tornar metódico, ou seja, repetitivo muitas vezes, e ele é comprovado empiricamente, ou seja, através de testes e experiências, a gente consegue fazer essa comprovação da ciência. Então, isso aqui seria ciência para o século XXI. Comente o conceito na questão 2, de paradigma criado por Thomas Hunt. Gente, paradigma é um conceito que ele muda, né, através dos tempos e em determinadas situações. Então, num determinado momento, você vai ouvir paradigma relacionado à religião, paradigma relacionado à física quântica, tá? E paradigma é muito amplo o conceito, mas aí o Thomas Hunt, ele traz um conceito que ele vai falar do paradigma relacionado à filosofia e à ciência, tá? Então, Hunt define paradigma como conjunto de tradições, normas e historicidades, da qual emerge o conhecimento científico, ao longo de um período caracterizado por singularidades culturais. Então, para o Hunt, né, a cultura onde nasce um determinado saber, um determinado
uma determinada metodologia científica, ela influencia em muito, tá? Então, quantos experimentos foram criados porque você tinha aquela necessidade de se criar algo para ajudar a determinada localidade, tá? Então, o exemplo é o dessalinizador, né? O deserto, ele sofre pela questão da água, da seca, e a água potável nessas regiões desérticas é escassa, né? Então, o dessalinizador vem para ajudar essas comunidades e nasceu da necessidade, né, cultural daquela comunidade. Então, o paradigma seria justamente esse conjunto de tradições, de normas, de história que envolve a criação de determinada coisa. Isso para o Thomas Hans, né? Vai existir paradigmas, como eu disse a vocês, em outras situações, tá? Mas para o Thomas Hans seria esse conjunto aí que influenciava, né, o cientista na busca ali daquilo que ele quer entender, saber, produzir, construir, ok? A 3 é pessoal, né? Diariamente lidamos com diversas experiências marcadas por nuances filosóficas ou científicas. Com que tipo de conhecimento você mais se identifica, científico ou filosófico? Por quê? Então, essa daí é pessoal. O autor, ele quer saber, né, se você tem mais um interesse científico, acredita mais na ciência ou na filosofia, ou os dois, né? Ou você fica meio lá, meio cá, você acha que os dois têm que andar entrelaçado, que as pessoas devem ter mais uma reflexão antes de uma atitude científica ou antes de uma busca pela ciência, tá? 4. Sabemos que a ciência está em todos os lugares, basta olharmos ao nosso redor. No entanto, para a ciência se tornar prática no dia a dia, precisa-se de um estudo científico. O que seria isso? Então, o estudo científico ele está relacionado com os níveis de curiosidade apresentados pelo indivíduo questionador. A ciência sempre busca responder às questões básicas, né? Como o que é, como é, para que serve e como acontece. A ação científica parte da observação e da confirmação de fatos relacionados com determinados tipos de relação, que levam o cientista a desenvolver determinadas ideias referentes ao seu estudo. Então, por exemplo, acho que todo mundo aí nas aulas de ciência já teve algum tipo de experiência. Aquela mais conhecida, né, quando a gente é pequena, de colocar o carocinho do feijão no algodão e esperar ele brotar. É uma experiência científica? Sim, né? Porque alguém pensou como é, né, que se germina uma árvore, quanto tempo passa para ter uma germinação a partir, né, de uma semente. Então alguém questionou algo da natureza, alguém foi lá e fez o experimento primeiro, ficou ali observando, fez várias vezes repetindo, né, que isso é um empirismo, quando você experimenta várias vezes, né? E a partir dessa experiência, ele começou a observar, né? Se eu aguar, quantos dias aquele grãozinho vai brotar? Se eu não aguar, ele brota ou não brota? Né? Se eu aguar a cada 2 dias, quanto tempo ele demora? Então, isso é um experimento, tá? Isso é a ciência fazendo parte na prática, no nosso dia a dia. Então, hoje a gente consegue fazer brotar algumas plantas devido já à experiência de outras pessoas, e a gente só vai lá na internet e, quanto tempo leva para plantar um pé de alface, por exemplo, numa horta? Eu quero fazer uma horta e eu quero saber como é que eu planto a alface, quantas sementes eu coloco, quantas vezes eu vou aguar. Então, gente, é uma coisa do dia a dia, é aquilo que a gente vai comer, mas que antes da gente saber como faz, alguém foi lá, testou várias vezes e colocou uma fórmula lá na internet, nos livros, primeiramente, mais eficiente, né, do que simplesmente, como será um pé de alface? Vou lá, do nada, e vou tentar saber como é que se brota um pé de alface, né, sozinha, sabendo eu que já tem muita gente que fez essa experiência e que já publicou. Isso eu tô dando um exemplo muito básico e simples, né? Isso vai do pé de feijão, do alface, até, por exemplo, a descoberta de novas galáxias,
de remédios, de medicações, de doenças, de vírus, né, de bactérias, tudo isso passa pelo experimento, pela ideia que surge, pela busca, né? Então hoje a gente está convivendo com a busca de uma vacina para, né, conter a pandemia. E essa busca são experimentos científicos. E o que levou essas pessoas a buscar essa vacina? O estado que a gente está, né? O aparecimento de uma doença onde os remédios eles não estão sendo tão eficazes como deveria. Então a busca seria o quê? A vacina. Então a vacina, a prevenção da doença, se vê que seria a melhor maneira de se evitá-la, porque os remédios já não são tão como deveria ser, né? Então não conseguiram encontrar ainda um remédio eficaz. Então qual é o outro caminho? A vacina. Então é uma busca que partiu de uma necessidade, né, da população mundial de encontrar uma cura, tá? Então eu espero que tenha ficado até então definido para vocês, ok? Bom, falando sobre isso, deixa eu ver aqui, a gente terminou, voltando aqui para os nossos estudos, tá? Eu acredito que a gente ficou na página... Acho que a gente ficou falando a última vez sobre o raciocínio indutivo e dedutivo, não foi? E estávamos na página 68, só terminando aqui para a gente ir para o próximo capítulo, tá? Vamos lá. Página 68. Cada linha de raciocínio é importante para as ciências. A dedução tem um papel fundamental nas ciências mais teóricas, como a matemática e a lógica. Graças ao seu caráter universalista, o raciocínio dedutivo dá um caráter atemporal às teorias, fazendo com que determinado modelo seja válido para qualquer situação, né? As partituras musicais e as equações matemáticas são exemplos de como o raciocínio dedutivo é capaz de eternizar determinadas construções em forma de lei. Na indução, por sua vez, é fundamental para o desenvolvimento das pesquisas e está voltada para as descobertas científicas. Muito do que utilizamos hoje, como medicamentos, aparelhos eletrônicos, roupas, sapatos, é fruto de experimentações e por isso está em constante evolução, né? Já percebeu como os celulares estão cada vez mais leves, mais finos e mais rápidos? Tudo isso é uma evolução partindo da indução, né? As pessoas vão ali refletir como melhorar determinada coisa, um micro-ondas, um celular, uma TV, e ali elas vão fazer novos experimentos e fazer novas criações, tá? Karl Popper e a ciência transitória. Nascido em Viena, na Austrália, Karl Popper naturalizou-se britânico em 1945. Nos anos antes, havia se tornado professor de lógica e método científico na Escola de Economia de Londres. Popper desenvolveu atividades em física, matemática e filosofia da ciência. Ele desenvolveu uma teoria do conhecimento que propôs, como único caminho possível para a ciência, o critério da refutabilidade ou da falseabilidade. Ou seja, uma teoria se sustenta como verdadeira até o momento em que seja comprovada sua falsidade, tá? Gente, eu acho que eu falei sobre vocês, essa ideia do Popper da falsidade de uma teoria. Esse método do Karl, ele é muito importante. Então, por exemplo, enquanto não se provou que a Terra era redonda, achatada nos polos, até então a Terra era somente redonda. Primeiro ela era plana, depois se provaram que a Terra era redonda, até ter provas científicas de que ela era achatada nos polos, ela era redonda, tá? Então ela se tornou uma falseabilidade a partir do momento que eu descobri que a Terra era redonda e achatada nos polos, tá? Isso vai para outras coisas também, tá? Sobre os sistemas solares, sobre plantas, sobre qualquer experimento científico que se faça. A teoria dele, da falsibilidade, ela é muito utilizada, tá? Então, a gente não pode dizer que uma coisa não é assim se a gente não tem como comprovar que até então o que a gente acreditou, né, era errado, tá? Então,
Por isso que eles passam anos, gente. Os cientistas passam anos para provar alguma coisa, para patentear alguma coisa, porque eles estão indo ali de encontro a essa teoria da falseabilidade, né? Então, eles, para comprovar que uma coisa não é aquilo que a gente acreditou por anos, eles têm que criar toda uma teoria, todo um experimento, né? Todo tipo de argumento, né? Comprovado, para dizer assim, olha, isso aqui você acreditou até tal ponto, agora você vai acreditar em tal coisa, tá? Isso aí se tornou falso, ok? Então, a teoria de Karl Popper, dessa ciência transitória, dessa ciência que ela transita, ela muda, né? Ela é muito eficaz até os dias de hoje, né? Eu posso dizer que os cientistas, em vez de buscar coisas novas, muitos estão tentando ver o que é aquilo que já foi descoberto, se é até ali mesmo, ou se ele pode se aplicar essa falseabilidade, né? Ou seja, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo mais prático. A questão dos buracos negros, das tempestades solares, de tantas outras coisas, teorias, né, que já foram criadas e que sempre vão sendo refutadas, vai aparecendo coisas novas, é porque os cientistas estão ali, ó. Não disseram que existe um buraco negro, não sei, aí agora, não, o outro chegou e disse, não, buraco negro não existe, é uma criação, não sei o quê. Já agora voltou-se a estudar sobre o buraco negro, mas não é que apareceu agora esse estudo, mas é porque anos se passaram e as pessoas estão questionando e buscando comprovações de que o buraco negro, por exemplo, existe realmente, tá? Então, esse método dele tenta provar, né, que determinadas coisas existem ou não existem, ou que determinada experiência científica, ela só funcionou até determinado tempo histórico, para outro tempo histórico já não é mais aquilo, e assim vai, tá? Partindo mais adiante, fala do Thomas Hahn, né, o paradigma e a ciência. A gente já falou um pouquinho como ele define paradigma, né? Como ele acha que as condições, né, que o ser humano está vivendo, cria-se uma ciência, porque o ser humano busca a sua qualidade de vida, busca resolver os seus problemas, e quando a gente busca resolver os problemas, a gente está criando uma ciência. Por exemplo, quando se criou a televisão a primeira vez, foi necessário criar a antena, tá? Então, tinha que criar a antena, porque em algumas regiões a televisão não pegava, então era necessário uma antena. Aí criaram uma antena enorme, depois uma menorzinha, depois uma embutida. Então, assim, vai mudando as tecnologias, porque vai se tendo novas necessidades, tá? A televisão era enorme, com uma caixa preta, se chamava até a caixa preta, né? Tinha um negócio enorme assim, você tem que construir praticamente um móvel para colocar ela. Hoje a televisão, quanto mais passa os anos, mais fininhas ela é. Por quê? Porque as casas estão menores, né? As pessoas, mesmo com a condição social de classe média, elas preferem morar em cantos menores do que aquelas casas grandonas, cheias de quartos. Então as pessoas têm outras prioridades que não seja morar só numa casa enorme, tá? Então elas precisam de espaço, elas precisam que tudo esteja adaptado. Então por isso vem os móveis projetados, vem as TVs smart, já vem a necessidade, né? Antes você não tinha como assistir, né? A internet ali na TV. Agora você coloca na TV. Olha que praticidade, né? E tudo isso surgiu pela necessidade humana de melhorar, né? E tudo isso, gente, é ciência, tá? É uma reflexão filosófica das necessidades humanas que se transforma em ciência, ok? Em mudanças. E aí a gente termina, né, o nosso capítulo. Na próxima aula, gente, eu não vou iniciar esse capítulo. Acho que é o último que falta para vocês, se eu não estou enganada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O penúltimo, tá? Indivíduo e sociedade.
ou eu vou iniciar ele e a gente entra no outro conteúdo. É o último, sim, tá? Porque a gente também tem um conteúdo extra pra ver antes de terminar o ano, ok? Mas eu vou ver aí como é que vai ser na próxima aula. Se eu inicio o próximo capítulo ou se a gente vê o outro conteúdo, tá bom? Ó, um beijão pra vocês, meus anjos, tá? Até a próxima e gratidão por mais uma aula.